Olá, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês. Na nossa última aula de direito eleitoral, nós falamos a respeito da necessidade que existe da realização de eleições, e a eleições, nesse caso, indireta, quando houver a vacância do cargo do chefe do Poder Executivo, né? A Constituição, ela se refere expressamente ao presidente e ao vice-presidente da República. Quando ocorrer nos 2 últimos anos de mandato, essa eleição ela se dará de forma indireta, né? Ou seja, é o Congresso Nacional que procede com essa eleição, são os parlamentares que elegem aquele que será o próximo presidente da República para ocupar pelo prazo máximo lá, então de 2 anos, que são os 2 últimos anos do mandato, popularmente aí também conhecido como mandato tampão, né? Acontece que alguns estados eles vinham fixando regras distintas dessa. E essa situação chegou até o Supremo Tribunal Federal e agora recentemente o Supremo Tribunal Federal ele deu uma resposta definitiva sobre essas situações. Vamos lá, vamos ver como é que funciona essas questões aqui. Pessoal, essa regra, né, ela está estampada, então, aqui no artigo 81 da Constituição Federal, diz que vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Né? Até aqui tranquilo. Parágrafo 1º. Ocorrendo vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei, né? Então aqui estampa, gente, essa necessidade de ocorrer eleições indiretas nos 2 últimos anos do mandato, como eu disse para vocês. Olha só, né? Chegou até o Supremo Tribunal Federal aqui duas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Que questionava dispositivo da Constituição aqui do Estado de São Paulo, né? E aqui da Constituição do Estado do Acre. A Constituição do Estado de São Paulo, ela dizia que havendo vacância do governador e do vice-governador no último ano, o cargo seria exercido ali pelo presidente da Assembleia Legislativa, né? Legislativa, ou então pelo presidente do Tribunal de Justiça, sucessivamente. Então, presidente do TJ ali, sucessivamente. E aqui o Acre, né? A única coisa que mudou é que era nos 2 últimos anos. Seria exercido, então, pelo presidente da Assembleia Legislativa ou pelo presidente do Tribunal de Justiça de forma sucessiva. Né? Como eu disse para vocês, isso aqui então chegou até o STF na forma de ação direta de inconstitucionalidade, que é ação direta de inconstitucionalidade 7137, ação direta de inconstitucionalidade 7142, né, proposta pelo PGR, e o Procurador-Geral de Justiça, ele defendia que ali ofendia o princípio republicano, né? E face a essa situação, princípio democrático da representação, em face dessa situação, era necessário, ainda que nos 2 últimos anos do mandato ali, proceder eleições em caso de vacância do chefe do Poder Executivo Estadual. Tá? O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessas duas normas, tá? Do Tribunal do Estado de São Paulo e do Estado do Acre, argumentando o seguinte: olha só, a Constituição Federal ela traçou a necessidade de eleições indiretas para a União, para a vacância dos cargos de presidente e o seu respectivo vice. No entanto, não existe necessidade que se faça eleições indiretas.
Inclusive, diz a ministra Rosa Weber que as eleições, nesse caso aqui, elas poderiam ser diretas, mesmo que fosse nos 2 últimos anos. O fato é que tem que haver eleição, tá? Então vejam, direta ou indireta, é necessário que se realize, que se proceda eleição. Portanto, inconstitucional aí o dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo e da Constituição do Estado do Acre, que trazia aí a desnecessidade de realização de eleições para caso de vacância nos 2 últimos anos de mandato, quando assumiria aí a chefia do Poder Executivo, o presidente da Assembleia Legislativa ou então o presidente do Tribunal de Justiça sucessivamente, né? Enfatizando aqui, reforçando o Supremo Tribunal Federal falou nada disso. É necessário que se preencha por meio de eleições, né? Inclusive pode ser direta, não precisa seguir a regra do 81, que é indireta. Inclusive, se vocês quiserem, podem fazer direta, mas é necessário que se faça por meio de eleição. Tá joia, pessoal? Essa é a atualização recente, então, que o STF traz para nós no julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Importante nós ficarmos atentos a isso aí, tá joia? Espero que vocês tenham gostado aqui da dica e a gente se fala.